E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Essa é uma notícia excelente para o Flávio Bolsonaro, tá? O presidente do PT, o Edinho Silva, já admite que o MDB e o PSD não integrarão aliança pela reeleição do petista, tá aqui, ó. Embora o título fale apenas no MDB, também o PSD, ele falou que o PSD também não integrarão aliança pela reeleição do petista, ou seja, o Lula falhou em montar a frente ampla que ele tinha prometido, que ele disse que faria para a eleição desse ano, não apenas em termos de apoio direto dos partidos, mas também em termos de visualização na opinião pública, né? Todo mundo está vendo um Lula cada vez mais ligado a pautas da esquerda, né? E é lógico, aliados empreendem esforços para contar com apoio em coligações estaduais, então não quer dizer que não vai haver estado em que o PT vai estar ligado com o MDB e com o PSD, isso sempre acontece, mas não vai haver essa coligação no país como um todo. Isso é uma notícia boa por dois motivos. Primeiro, porque como eu expliquei para vocês, esse negócio de ter apoio de partido faz diferença. Lá na última milha ali, do cara que vai pegar o eleitor pela mão para votar e coisa e tal, isso faz diferença. Mas principalmente isso faz diferença porque, lembra, MDB e PSD são partidos tipicamente fisiológicos. Eles vão estar com quem ganhar a eleição. Quem ganhar a eleição vai contar com o apoio do MDB e do PSD, porque o que eles querem é o carguinho, o que eles querem é o dinheirinho, o que eles querem é fazer as coisinhas ali, né, toda a combinação deles. E esse pessoal, se tivesse certeza que o Lula ia ganhar esse ano, faria coligação com o PT de qualquer forma. Eles estão saindo fora do PT porque sabem que o PT não vai ganhar esse ano. Esse é o ponto, né? E tem outras implicações disso daqui também que a gente vai falar nesse vídeo. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Supernova, Fux é o Elvis Presley do Judiciário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem a gente até falou sobre a situação do Lula, que está complicada e coisa e tal, e o Edinho reclamando que a gente tem que mostrar que é antissistema, que não sei o que é lá. Eu acho isso positivo. O Edinho está querendo ir para o lado do radicalismo esquerdista, né? Mostrar-se radical de esquerda. Ele está esquecendo que o radicalismo de esquerda, que é o radicalismo de Estado grande, já é visto pela população como uma coisa errada. A solução dos problemas do Brasil passa por diminuir o tamanho do Estado, não por aumentar o tamanho do Estado, né? Mas enfim, isso é o ponto positivo dessa história. Não vai ter a frente ampla que apoia o Lula, como teve em 2022. No final das contas, tanto na opinião pública quanto no meio político, o pessoal está vendo o Lula isolado, né? É verdade, tanto o MDB quanto o PSD não vão apoiar também de forma direta o Flávio Bolsonaro do outro lado, tá? Vão ficar os dois jogando parados, né? Aquela história de quem ganhar eu apoio, quem ganhar a gente vai conversar e coisa e tal, o que é típico desses partidos, né? Mas veja, se houvesse essa certeza tão grande como algumas pessoas da esquerda têm de que o Lula ia ganhar, esse pessoal não ia perder a oportunidade, né? PMDB e PSD estão fora da coligação do Lula. Aqui, pelo menos, a Gazeta do Povo foi honesta e botou os dois nomes. São dois nomes de peso, dois nomes importantes. Em termos de prefeitos e vereadores, são os maiores do Brasil, são o PMDB e o PSD, né? Em cidades grandes, o PL até ganha, mas em cidades pequenas, o MDB e o PSD são muito importantes. E como eu falei para vocês, o apoio eleitoral é importante principalmente por isso. O cara que vai lá na casa da pessoa, vamos lá, dona Maria, vamos votar hoje, é importante votar, tem que ir lá votar, vamos lá. Isso eu estou falando da maneira que deveria ser corretamente, né? Convencer a pessoa aí. É lógico que além disso, tem pessoas que fazem isso errado, né? Vamos lá, dona Maria, te dou uma dentadura nova se tu for votar. Ou vamos lá, dona Maria, tá aqui cenzão pra você votar no Lula e não sei o que ela tem. Isso acontece, tá? Mas, independente de ser do jeito certo ou do jeito errado, o fato é que é importante porque existe realmente uma parcela grande da população que pelos mais diversos motivos, se não forçar, acaba não indo votar, acaba não fazendo nada, né? Enfim, então o MDB e o PSD fora da coligação do Lula é ruim para o Lula, é bom para o Flávio Bolsonaro, porque já se contava que eles poderiam ir para o lado de lá. E, além disso, mostra que esse pessoal está monitorando a situação e está vendo que a coisa não está boa para o Lula, né? Agora, existe aí um fator de estratégia do Flávio Bolsonaro e do Tarcísio para evitar que isso acontecesse, né? O MDB
ficou como vice do Tarcísio. O Kassab foi chutado do vice do Tarcísio e o MDB foi trazido como vice do Tarcísio no governo de São Paulo. Então, ou seja, isso inviabilizou a aliança nacional entre MDB e o Lula. Por quê? Porque a aliança nacional faria com que o MDB em todos os estados ficasse do lado do Lula. E pelo menos no estado de São Paulo não vai ficar, né? O estado de São Paulo é um estado importante, é o maior colégio eleitoral do Brasil, é um estado com muita importância. O MDB vai ficar do lado do Flávio Bolsonaro, vai ficar do lado do Tarcísio, o que é extremamente positivo para o Flávio Bolsonaro, né? Também no Rio Grande do Sul há um grande desafio, porque o Sebastião Melo, que é do MDB, né, que é prefeito de Porto Alegre, também não é um cara que gosta muito do Lula, não. Na verdade, ele ganhou a prefeitura de Porto Alegre como oposição à esquerda, né? Porto Alegre só tem sócia naquela cidade, né? Cheio de sócia aquela cidade, mas ainda tem um movimento de oposição importante lá, e não se sabe se o Sebastião Melo vai para um lado ou para o outro. Talvez ainda seja outro estado importante que a gente consiga captar para o lado do Flávio Bolsonaro, né? E tem outras situações também que o MDB pode acabar indo para o lado do Flávio Bolsonaro. Então, ou seja, o Lula falhou em garantir o país todo junto com ele. Agora cada estado vai ser disputado entre os dois e a gente está bem nessa briga, né? Então, o que quebrou essa parada foi justamente o MDB no vice do Tarcísio. O Felício Ramute, que já é hoje o vice do Flávio Bolsonaro, ele era do PSD e ele foi para o MDB agora, né? Isso garante que ele está meio que isolado do Kassab. O que está acontecendo nessa história é o seguinte: o Kassab tentou dinamitar o Flávio Bolsonaro, todo mundo no PL viu isso. E o que ele está recebendo agora é o troco do pessoal do PL, do Flávio Bolsonaro nessa história, né? Ou seja, o Tarcísio chutou o Kassab, né, e trouxe o vice dele para o PMDB, e essa vai ser a chapa que vai concorrer e que quebrou o apoio do Lula ao MDB no cenário nacional, né? Só que havia um risco nessa história, que seria o risco do PSD se aliar ao Lula, né? Isso seria ruim também para o Tarcísio, para o Flávio Bolsonaro. Mais uma vez, eu não gosto do PSD, mas não tem dúvida alguma que ele tem uma influência muito grande por aí. Mas no final, o Kassab é mais esperto que o pessoal do PSDB e sabe que não pode fazer isso. Se o Kassab fizer essa aliança com o Lula, vai ser o PSDB 2.0. O PSD já é o PSDB 2.0. Tá? Toda a turma que era do PSDB de São Paulo, de vários outros estados, já migrou para o PSD. Se o PSD faz uma aliança com Lula, aí, meu amigo, pronto, teatro das tesouras completo, esse pessoal é descartado da mesma forma que o PSDB foi descartado, né? Então, eu acho que no final das contas ficou isso. O Kassab perdeu, tá? Perdeu, apanhou e coisa e tal. E chega a ser engraçado que isso ainda levantou uma outra coisa que eu falava para vocês, né? Que o Kassab é uma dessas pessoas que tem muita influência no STF, né? O PSDB meio que morreu, mas na verdade ele não morreu, ele transmutou no PSD. E quem é que está por trás dessa força política do STF, né? Eu não descarto que seja o Kassab, tá? O Kassab seja o cara que tem o pessoal do STF ali, que controla o pessoal do STF, ou que tem pelo menos muita influência. Olha o que aconteceu. Lembra que o Sérgio Moro foi quem deu, na verdade, a chave de braço no Kassab lá, que matou o Ratinho Júnior, né, a candidatura do Ratinho Júnior, a gente já falou isso em outros vídeos, né? O PSD pretendia, junto com a União Brasil, pretendia fritar o Moro lá no Paraná, porque muitos políticos não gostam do Moro por causa da Lava Jato. Com o Moro indo para o PL, isso queimou o Ratinho Júnior lá no Paraná e foi mais um chute na canela do Kassab. O que o Alexandre de Moraes faz imediatamente? Moraes quer incluir o Moro na investigação das milícias digitais, porque disse que o Moro teria dito que a vitória do Lula em 2022 foi ilegítima e não sei o que lá e coisa e tal, e vamos investigar e vamos botar no pé. Aí, tá vendo? Kassab chorou lá pro Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes botou o Moro no inquérito, meu amigo. Eu tô para te dizer que o Kassab é o cara que, pelo menos ao dar força política para o Xandão lá no STF, é o Kassab que é o cara por trás dessa coisa toda, né? Mas então, no final das contas, repara como é que a coisa tá caminhando muito bem, tá caminhando no caminho que a gente quer, se afastar do Kassab, né? Isso daqui tem algum risco para o Moro? É lógico que tem, né? O Alexandre de Moraes, você sabe como é que é, né? Gosta de prender e arrebentar, né? Deve ter muita gente que quer impedir o Moro de ser candidato lá no Paraná e coisa e tal. Já fizeram um ataque absurdo ao Deltan Dallagnol, que perdeu o mandato dele de deputado federal a troco de nada, não tinha nenhum motivo para ele perder o mandato dele. O Moro, então, também tem muita gente querendo tirar o Moro, né? O Kassab deve ser o chefe dessa galera, né? Mas eu não sei não, viu? Eu ficaria muito feio, ainda mais com o STF fragilizado como está agora, ficou difícil para eles fazerem um movimento desse tamanho de impedir o Moro.
Vamos ver o que vai acontecer, né? O fato é uma ótima notícia para nós, para o Flávio Bolsonaro, o MDB e o PSD estarem fora do governo Lula. Mas calma, tá? Ainda vai ser definido até o sábado que vem, até dia 4 que vem, 4 de abril. Até dia 4 de abril tudo pode mudar, mas eu acredito que já está meio que encaminhado isso daí, não deve mudar não. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo.